Olá, boa noite, paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da classe dos adolescentes, a lição 7, que tem por título Vista-se do que é bom. Estamos estudando, como vocês bem sabem, esse trimestre, sobre as cartas de Paulo. O nosso tema da nossa lição diz Aprendendo com as cartas de Paulo. E hoje nós vamos estudar a carta aos Colossenses. O nosso texto bíblico está em Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 16, que é bem extensa essa leitura, e eu convido você a acompanhar aí da sua tela, tá bom? Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não das coisas daqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte da sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é o tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão, dos sentimentos do ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que o Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ele se torne parecida com ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam plenamente, completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são povo de Deus. Ele os chamou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo, que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Amém? Esse foi o nosso texto da leitura e que está baseada na nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por mais um domingo, por mais uma aula, por mais uma oportunidade que tu nos dá, Senhor, de aprender a tua palavra. E hoje nós vamos aprender com a carta aos Colossenses. E eu sei, Senhor, que tu tens algo para falar aos nossos corações fortemente, que possamos estar atentos e preparados para ouvir a tua voz. Toma a frente desta aula, Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? O nosso destaque está aqui no trecho, é o versículo 12 da leitura que nós fizemos, que diz mesmo assim: vocês são povo de Deus. Ele os chamou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Colossenses capítulo 3, versículo 12. A nossa lição, queridos amigos, queridos alunos, está dividida em 3 pontos, tá? O primeiro ponto, junto ao Pai. O segundo ponto, pensando no que importa. E o terceiro ponto, vestindo a roupa da santidade. E a gente vai destrinchar melhorzinho. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma introdução e falar um pouquinho sobre a carta aos Colossenses, né? A igreja de Colossos, né, a igreja de Colossos está situada na Ásia, ela foi fruto daquele grande alcance que teve
da pregação e da convivência e dos ensinamentos do apóstolo Paulo, quando ele esteve em Éfeso. Ele passou cerca de 3 anos em Éfeso, e a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 9, versículo 10, que toda a Ásia daquela época foi alcançada pelo Evangelho. Então, a cidade de Colossos também foi alcançada. Ela não foi fundada propriamente por Paulo, mas por um dos seus discípulos, que chegou, levou lá e fundou a igreja. Paulo escreveu a carta aos Colossenses quando estava preso em Roma. Acredite-se, na primeira prisão dele, que ele foi quando ele foi a Roma. E a carta aos Colossenses é uma das 4, né, que compõe o que a gente chama da classificação da as cartas da prisão, que vocês estudaram isso na primeira lição, ou as cartas do cárcere, juntamente com a carta aos Filipenses, aos Efésios e a carta pastoral a Filemão. A finalidade da carta aos Colossenses era justamente combater falsas doutrinas que estavam surgindo na igreja. E essas doutrinas, elas tinham como principal objetivo diminuir a supremacia de Cristo na obra da criação, na redenção, na salvação, na revelação e na igreja. Veja que coisa tão terrível que estava acontecendo, certo? E olha o que diz aqui no comentarista da nossa lição, logo aqui na introdução, que esses novos ensinamentos que estavam acontecendo na igreja eram uma combinação de filosofias orientais e de legalismo judaico com elementos de uma crença que os estudiosos da Bíblia chamavam de gnosticismo. Aí eu pergunto a vocês já ouviram essa palavra, gnosticismo? Vocês sabem o que é que é? Vamos dar uma paradinha para a gente aprender isso, porque daí a gente vai entender melhor o que está dizendo, o que é que o comentarista quis dizer. Gnosticismo, a palavra gnosticismo vem da palavra gnose, que quer dizer conhecimento, e se caracterizava por um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico desenvolvido nos primeiros séculos da era cristã, à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica. Esse grupo acreditava ser conhecedor das profundas verdades de Deus. Eles se achavam sabedor de todas as coisas e começaram a introduzir na igreja de Colossos falsos ensinamentos. E a carta de Paulo aos Colossenses veio justamente para combater isso aí. E para vocês terem uma ideia, meus queridos, o gnosticismo ainda está bem atual, tá? Ele teve uma leve parada, assim, uma freada, uma esfriada na Idade Média, mas ele voltou com força agora há pouco. Quando eu estava pesquisando, eu vi escolas de gnosticismo aqui no Brasil, igrejas gnósticas, né? Mas ela vem com a roupagem de ocultismo, de esoterismo, e essas coisas. E outra coisa que apareceu aqui nesse texto aqui que aparece aqui no comentário da lição, que fala sobre sincretismo. Aliás, nessa definição que eu apresentei para você, você sabe o que é sincretismo, né? É aquela mistura de tudo. Mistura de religião com cultura é um sincretismo, é uma mistura, certo? O livro de Colossenses, ele é bem curto, a carta aos Colossenses tem apenas 4 capítulos, e ela está dividida mais ou menos assim. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo, ele trata de combater esses ensinos e faz um verdadeiro tratado teológico sobre a pessoa de Cristo, né? E a participação dele na obra redentora e na igreja. Ele fala da supremacia de Cristo como autor da nossa redenção e como a imagem do Deus vivo e invisível, como o criador de todas as coisas e como o cabeça da igreja. Também, ainda nos 2 primeiros capítulos, ele faz advertência à igreja a respeito desses falsos ensinos, dessas falsas doutrinas. Nos capítulos 3 e 4, Paulo apresenta de forma prática, né, instruções práticas de como combater e como vencer isso aí, que é justamente exortação à santidade, ao amor fraternal, os deveres domésticos, que apresenta aqui a partir do versículo 18. No capítulo 4, ele volta a fazer uma exortação à oração e à santidade, ao amor fraternal, certo? A oração
exortação, a oração e a sabedoria, e tem aquela característica das cartas de Paulo, as saudações, a conclusão e as saudações finais. Mas a nossa lição de hoje, nós vamos focar no capítulo 3, né, como a gente já leu no texto bíblico, que é justamente a parte prática, que é o que a gente pode aprender e colocar em prática nisso aí, certo? A nossa lição coloca no primeiro ponto, né, junto ao Pai, que eu gostaria que você acompanhasse aí, e a divisão. Olha o que diz o comentarista aqui. Contraditando os falsos ensinamentos, o apóstolo Paulo passa a mostrar aos colossenses que a nova vida que passamos a viver em Cristo é marcada por 3 momentos importantes que falam sobre o nosso relacionamento com Ele. O momento em que fomos mortos com Cristo, o momento em que fomos ressuscitados com Cristo e o momento em que fomos escondidos com Cristo. Amém? Aí a primeira divisão, né? O momento em que fomos mortos com Cristo. Aí o versículo que ele apresenta, que a gente vai ler, é o versículo da nossa lição, que é em Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. E o que quer dizer isso, morreram? O que Paulo quer dizer aqui? Que quando nós nos rendemos, né, aqui o comentarista está dizendo, a graça de Deus, nós fomos mortos com Cristo, nós fomos crucificados com Cristo e igualmente morremos para o mundo. Razão pela qual podemos alcançar vitória sobre a nossa velha natureza caída, que conspira diuturnamente contra o Espírito Santo. Então, quando nós morremos com Cristo, quando ele diz aqui na nossa lição, não é porque você já morreu, então nós temos agora essa vitória, né? Nós podemos vencer a carne, porque Cristo, ele venceu a morte, ele venceu as concupiscências da carne, nós fomos crucificados com Cristo. E a nossa velha natureza, ela morreu com Cristo. E nós estamos agora debaixo da graça do Espírito Santo. Amém? Aí o segundo ponto, né, desse aí. O momento em que fomos ressuscitados com Cristo, versículo 1 da nossa leitura, que diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Ao experimentarmos, né, a sua morte, nós não morremos com Cristo, fomos crucificados. Então, ao experimentarmos a sua morte, recebemos o direito de desfrutarmos também da ressurreição. Jesus nos tirou da morte e nos colocou em regiões celestiais. E o terceiro momento, né, que está aqui, é justamente o momento em que fomos escondidos com Cristo. Está lá também naquele versículo, é a segunda parte daquele versículo que nós lemos primeiro, versículo 3 da nossa leitura. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo, com Cristo. O que quer dizer? O que é que Paulo quis dizer aqui para nós? Que a nossa vida não é mais do mundo, mas de Cristo. Nosso prazer não está mais no pecado, mas na santidade. Nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Cristo, nós ressuscitamos com Ele, a nossa vida está escondida. Deus, Ele nos guarda, né? Não nos escondemos mais de Deus por causa do pecado, mas fomos escondidos em Cristo para triunfarmos sobre o pecado. Estamos escondidos em Cristo e unidos a Deus. Vê que coisa é isso? Nós temos agora um selo de propriedade espiritual. Amém? Nós estamos seguros porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse é o primeiro ponto da nossa lição, estudando os 3 primeiros versículos da leitura que nós fizemos. O segundo ponto que diz, pensando no que importa, né? Aí é bem interessante, porque o ser humano, nós diferenciamos dos animais irracionais porque nós pensamos. E nós pensamos o tempo todo, né? Nós pensamos
Ou nós pensamos ou somos surpreendidos por pensamentos que nos vêm e pensamos na vida, na morte, no presente, no passado, no futuro, na crise econômica. Eu acho que alguns de vocês devem pensar, né? Porque a crise pode ter alcançado alguns de vocês. Na pandemia, o que vai acontecer com o mundo. Pensamos na dor, pensamos em namoro. Apesar que vocês não têm muita idade para isso, mas tem muito adolescente aí pensando em namoro, pensando nos estudos. Pensando na profissão, eu acredito que alguns de vocês já estão pensando em qual carreira vai seguir, pensa na igreja, no céu, no inferno, etc. São pensamentos e muitos pensamentos, certo? Mas olha o que diz o versículo 2 da nossa leitura bíblica. Pensem nas coisas lá do alto e não das coisas que são aqui da terra. Porque nós morremos, vocês morreram com Cristo, foram crucificados. Então passe agora a pensar nas coisas que são lá da terra e não as coisas que são daqui, né? Das coisas lá do céu e não as coisas que são aqui da terra. Vê o que diz o comentarista da nossa lição. O apóstolo Paulo convoca todos aqueles que nasceram de novo a concentrar seus pensamentos nas coisas que são lá do alto e não das coisas que são daqui da terra, que é exatamente o que diz o versículo 2. Isso significa que precisamos empenhar tempo pensando nas coisas de Deus e no seu reino. Nossa vida não deve ser refém de pensamentos temporais, medíocres, sem esperança. Antes, deve ser oxigenada pela eternidade, pelo céu. O que é que diz lá em Mateus 6,33? Busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Pense nas coisas do céu, que as demais coisas, aquilo que você precisar, serão acrescentadas, sem você precisar se preocupar. Tem outro versículo que eu acho muito bacana, que eu gostaria de ler para vocês, que está lá em Filipenses, né? Outra carta da prisão que o apóstolo Paulo escreveu. Filipenses 4:8, ele diz mesmo assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, encha a mente de vocês, meus adolescentes, com coisas boas, né? Mente saudável, mente com as coisas que são do alto, e Deus vai providenciando tudo para vocês. Né? Aquilo que você precisa, eu estou muito preocupada com as provas, como é que vai ser esse ano? Dediquem-se a Deus, pense nas coisas dele, procure ocupar a mente de vocês com aquilo que é bom. Amém? E todas as coisas serão acrescentadas. O terceiro ponto da nossa lição diz mesmo assim: vestindo a roupa da santidade, que é o versículo 5, que diz assim: portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Certo? Então, Paulo chama a nossa atenção para o fato de que não podemos permitir que a nossa velha natureza assuma o controle das palavras e atitudes. E para isso nós precisamos matá-la. Interessante, né? Matar. Somente aqueles que foram mortos e ressuscitados com Cristo são espiritualmente capazes de matar os desejos pecaminosos. É que diz, portanto, matem os desejos desse mundo. E que tentam controlar, pois nós somos guiados, aqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram são guiados pelo Espírito Santo. E nessa listinha, se vocês prestarem atenção, nessa listinha desse versículo que nós lemos, Paulo ele cita pelo menos 5 pecadinhos, né? 5 pecados relacionados à sexualidade, uma coisa bem atual. Ele cita a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os más desejos e a cobiça. Certo? Quem alimenta esses tipos de desejos sempre encontra uma maneira de satisfazer. É só uma questão de tempo. Então, fuja disso aí, tá? Fuja. E como é que você alimenta esses tipos de desejo? Olha, veja só, você está em casa, a maioria de vocês com certeza está em casa. Algumas poucas escolas foi que voltaram, né, às aulas presenciais, e mesmo assim com a capacidade limitada. Então, acredito que a maioria está tendo aula online. Então, você está tendo um acesso à internet maior ainda do que você tinha antes.
né? Porque você tinha um tempo de lazer e agora você tem um de lazer e tem um tempo dos estudos. Então você tem um mundo a seu acesso. Então, filtre o que é que você está vendo, tá? Para que não dê vazão a essas paixões, a esses pecados de imoralidade sexual. Você sabe o que eu estou falando? É muito fácil ter acesso a isso. É o que você vê, ouve, fala, assiste, o que você acessa, né? Aos vícios que você tem. Então, tenha cuidado. Paulo faz questão de destacar, certo? Que por causa dessas coisas, o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. É o versículo 6. Olha aí, acompanha aí. Pois é por causa dessas coisas, dessas paixões que nós lemos no versículo 5, que o castigo de Deus cairá sobre todos vocês. Né? E depois, ainda nesse ponto da lição, Paulo começa a condenar a prática dos pecados relacionais, dos relacionamentos. Raiva, paixão, ódio, insulto, conversas indecentes e mentira. Muitas vezes a gente não presta muita atenção a isso, só atenta mais para pecados de imoralidade sexual, mas esses pecados também de relacionamento, ira, paixão, ódio, fofoca, insulto, maledicência, essas coisas, também são pecados. E o Paulo, ele combate aqui a partir dos versículos 8 e 9, certo? Olha aí, acompanha aí. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a velha natureza com os seus costumes. Vocês agora são nova criatura. O ser humano está tão acostumado com esses tipos de pecado que acaba interpretando-os como menos nocivo à vida cristã. Esses pecados destroem relacionamentos, criam confusão no meio da igreja e põem em risco a comunhão do corpo de Cristo. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Amém? Então, essa aqui foi a nossa lição. Nós vimos rapidamente, né? Fizemos uma visão geral da carta dos Colossenses e vimos a parte prática dos ensinamentos de Paulo à igreja de Colossos, que também serve para os nossos dias atuais. Eles são bem atuais. Nós somos novas criaturas comprometidas com a nova vida. Devemos sempre nos lembrar de despirmos da velha natureza e nos vestirmos da nova natureza. Somos convocados, olha o que diz o comentarista aqui no finalzinho, somos convocados a nos vestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Nessas novas vestes, as nossas novas vestes são roupas de santidade, de amor, de paz e de perdão, que é justamente os últimos versículos da nossa leitura bíblica em classe, que são os versículos de 10 a 16. Então, meus caros adolescentes, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês possam pôr em prática. Leiam novamente o livro de Colossenses, ele é bem curtinho, e que o Espírito Santo de Deus lhes ajudem a colocar em prática. Porque estamos vivendo os últimos momentos da Igreja do Senhor aqui na Terra. A qualquer momento Cristo pode voltar. E nós devemos estar preparados para este grande dia. Amém? Estou com saudade de todos vocês e que Deus lhes abençoe. Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por este dia, Senhor, por esta aula, por mais essa oportunidade que Tu nos dás de aprender a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ela encontre, Senhor, um terreno fértil em nosso coração e que possamos pôr em prática tudo aquilo que pedimos. Abençoa cada adolescente, cada aluno, cada um que está ouvindo esse vídeo, Senhor, alcance neste momento para a honra e a glória do Teu nome. Amém?